Oi, tudo bem? Eu sou o Diego Turato e nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Portanto, o assunto é Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante ou o que foi a Reforma Protestante? Muito bem, a Reforma Protestante foi um movimento que surgiu a partir de um protesto de Martinho Lutero a respeito de algumas heresias que a Igreja Católica praticava lá no século XVI, mais ou menos ali em meados de 1500. Portanto, foi um movimento de reforma dentro da Igreja Católica, o que culminou no que hoje nós denominamos, no que hoje nós chamamos de Igreja Evangélica. Já existia o cristianismo anterior à Reforma Protestante, já havia fé cristã, já havia os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, mas a Reforma Protestante surge ali no início de 1500. O líder do movimento, o mais conhecido no movimento, é Martinho Lutero. Martinho Lutero, o alemão que estava estudando para ser padre. Lutero estava fazendo o curso de teologia, estava estudando teologia para ser padre. De repente, Lutero se deparou com a Bíblia, com o que a Bíblia ensinava e viu que a Igreja Católica, naquela época, não estava vivendo o que a Bíblia ensinava. Diversos textos bíblicos tocaram muito Lutero, mas um dos que mais se destaca é a Carta aos Romanos. Lutero, dizem a história e os historiadores que Lutero era apaixonado pela Carta aos Romanos. E na Carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, na parte B, diz: "Mas o meu justo viverá pela fé". Dizem que esse é um dos versículos favoritos, ou foi um dos versículos favoritos de Martinho Lutero. Pois bem, e contra o que Lutero protestava? Lutero, ele elaborou 95 teses e anunciou essas 95 teses. Coisas principais das quais Lutero protestava era a indulgência, também as cruzadas. Naquela época era um período que, quando se morria alguém, a Igreja Católica cobrava um valor para que a alma dessa pessoa fosse salva. Então havia diversas coisas que Lutero protestava, entre elas eu destaco a indulgência, as cruzadas e demais outras coisas. Porém, a Reforma não foi um movimento apenas do Martinho Lutero. A Reforma foi um movimento que ganhou força em quase toda a Europa. Lembrando que a Igreja Católica dominava em vários países da Europa e também em outros países do mundo. Então, a Reforma Protestante é um movimento de protesto. As pessoas protestaram contra algo que estava errado dentro da igreja. Lutero é esse grande líder. Mas o movimento, dentro do movimento da Reforma, se ganhou forças e teve outros nomes, grandes lideranças que são citadas até hoje. Lideranças como Martin Bruce, João Calvino, John Huss, Felipe Melanchthon, entre outros nomes. Portanto, a Reforma Protestante não fica apenas no Lutero, mas ela se espalha além da Alemanha para outros países como Suíça, Tchecoslováquia, entre outros, Holanda, e vai se tornando forte. O meu justo viverá pela fé, é que afirma a palavra de Deus. O nosso desafio, nós que curtimos ou gostamos ou aprendemos algo sobre a Reforma, é viver pela fé. Viva pela fé, viva para a glória de Deus. Deus te abençoe.